RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Nossas histórias contam hoje a história do filho de agricultores de São José de Costa Real, interior de Garibaldi, Oscar Ló. Hoje ele é o presidente do Instituto Brasileiro do Vinho, IBRAVIN. Mas desde o ano 2000, ele é o presidente também da cooperativa Garibaldi, Cooperativa Vinícola Garibaldi. E já exerceu também o cargo de presidente da Federação das Cooperativas de Vinho do Rio Grande do Sul, FECOVINHO. Quanto tempo ficaste em São José de Costa Real, Oscar? Tudo bom, Afonso? Tudo bem. Eu nasci lá em 1969, né? Minha família ainda mora lá, é uma comunidade no interior de Garibaldi. Eu vivi lá até os 12 anos, depois eu saí para poder estudar, né? Saí, fui estudar no seminário, fiquei 5 anos no seminário e depois então eu voltei para Garibaldi, aí eu terminei meus estudos. Mas voltou para São José? Não, quando eu voltei para Garibaldi, aí eu fiquei na cidade, morando numa república, né, com alguns amigos. Minha família continuou morando no interior, mas aí quando eu voltei para a cidade, eu voltei e fui morar na cidade. Mas chegou a colher uva, pelo menos? Com certeza. Teu pai fazia vinho, faz vinho até hoje, de repente? Faz, meu pai ainda faz, meu irmão hoje mais, né? Meu pai está hoje com 91 anos de idade, mas está bem. Meu irmão ainda elabora um vinho, que para a família, né? Consumo da família. E naquela época, com 8, 9 anos, 10 anos, nós ajudávamos no dia a dia, né? E depois, quando eu saí também para poder estudar, nas férias, principalmente nas férias de janeiro e fevereiro, que era o período de férias escolares, era o período de safra da uva. Aí, com certeza, tinha que ajudar a família, né? Mas isso te ajudou também a conhecer um pouco a situação do viticultor e das dificuldades que passa, e também te deu moral para liderar depois, como estás liderando há muitos anos já o setor, não é? Não, com certeza, a gente sabe da dificuldade que o agricultor passa, né? Períodos, dias de chuva, dias de sol, frio, então as dificuldades. Claro que nesse período todo a situação, digamos assim, as condições de trabalho da época e hoje elas mudaram bastante, né? Então hoje as propriedades rurais, elas modernizaram bastante. Mas com certeza é um trabalho árduo que tem que ser valorizado. Mudou o trabalho, mas também mudou o vinho. Na época que tu ajudaste a tua família no interior de Garibaldi, era vinho de mesa, né? Ou seja, vinho de uvas comuns, né? Isabela e outras variedades, não é? Na época o que mais se produzia era esse tipo de uva, né? Muita variedade Isabel, a variedade Bordeaux, as Niagara para a elaboração dos vinhos brancos. E basicamente era isso que se elaborava, né? Então se vendia, se comercializava para o mercado, para as vinícolas, para as cooperativas, e aí essa produção era transformada geralmente em vinhos. Na época praticamente toda a produção era destinada para vinho de mesa, né? Tinha uma produção muito pequena das variedades viníferas, e de lá para cá esse mercado mudou completamente, porque hoje mais da metade da produção de uva do Rio Grande do Sul é destinada para suco de uva. Então nesses últimos 20, 30 anos esse mercado mudou completamente. A ascendência, ou seja, os teus pais ou avós alguém veio da Itália, ou qual é a origem da família? Meu pai é a quarta geração. O sobrenome Ló é um sobrenome italiano? É italiano, é italiano. Uhum. Na região de Brescia, na Itália. Que é a grande maioria dos imigrantes são de lá ou não? Não, a nossa família veio de lá. Na nossa região aí tem muitos que vieram do Trento, da região do Vêneto, também muitos, né? Então quem veio da Itália foi seu bisavô? Meu tataravô? Tataravô. Acho que era. E eles trouxeram o vinho junto, a maneira de elaborar? Trouxeram esse hábito, né? Então, eles se instalaram na época na comunidade de São José de Costa Real mesmo, né? E aí, mas numa outra área de terra.
Aí depois, então, o meu avô adquiriu uma outra propriedade e depois, então, mas era uma propriedade maior. Meu pai, eles eram em 3 irmãos, né, com meus tios, aí fracionaram mais ainda a propriedade, né? E aconteceu muito isso no passado, porque as famílias eram bem mais numerosas, né? Então fracionavam o lote até que tinha condições de produzir, e depois alguém ficava na propriedade e os demais irmãos saíam e iam para a cidade, né? Mas não viviam do vinho, não? Cultivavam um pouco de tudo, né? Na época, eu me lembro quando eu era pequeno, nós trabalhávamos sim com a uva, com a pareira, mas se produzia muitas outras coisas, né? Se trabalhava com milho, com feijão, mandioca, praticamente tudo que se comia na família era produzido na propriedade. Provavelmente o vinho também um pouco para comprar aquelas coisas que não eram produzidas em casa, né? Isso, açúcar, enfim, ou outros produtos industrializados, né? Isso, praticamente se comprava o açúcar e o café e o azeite, né? O restante se produzia tudo na propriedade. E hoje, como é que ainda na propriedade do seu pai, do seu irmão, o que se produz de vinho? Ainda é vinho comum ou já é uma mistura? Não, hoje o meu irmão, que está tocando mais a propriedade, então ele está com 6 hectares de vinhedos, metade disso são uvas híbridas americanas e metade são uvas viníferas, né? E ele entrega toda a produção dele na cooperativa, né? Então ele é sócio na cooperativa e ele entrega na cooperativa. Então ele não comercializa, não tem marca própria? Não. Ele elabora um pouco de vinho sim, mas para o consumo dele aí da família. Bom, e a sua carreira, como é que funcionou? Em Garibaldi já depois para estudar, começou a trabalhar aonde? Aí quando eu voltei para Garibaldi, com 18 anos, então eu comecei a trabalhar na cooperativa. Eu comecei na cooperativa como office boy. Na época isso era comum, né? Aquele menino para fazer as entregas no correio, no banco, né? E aí depois, então... Hoje uma grande parte disso é feito pela internet. Né? É verdade, não há tanta necessidade, né? É verdade. E aí depois eu acabei trocando de setores e trabalhei por 10 anos na cooperativa. E aí, em 2000, então, eu era associado da cooperativa e o conselho que estava, então, me convidou para assumir a presidência da cooperativa. Eu trabalhava muito com os associados, eu conhecia praticamente todos os associados, eu era do interior, né, conhecia bem a realidade dos agricultores, e aí, em 2000, eles me convidaram, então, e aí que eu assumi como presidente da cooperativa. Obviamente era já associado então, né? Sim, eu já era associado. De qualquer maneira, foi uma surpresa, né? Ou seja, alguém que normalmente há digamos, uma passagem, né? Alguém é diretor, é vice-presidente, depois vira presidente, né? Para mim foi um desafio, mas foi uma oportunidade de vida também, né? Eu estava estudando, na época eu estava me formando em Direito, né? Então, é advogado, portanto? Eu tenho a OAB, mas eu quase não atuo, né? Claro. Eu sou formado em bacharelado em Direito e também em Ciências Econômicas. Tudo ajuda para fazer, isso, para administrar, né? E tenho um MBA também em Gestão de Cooperativas, né? Aonde então, isso? É pela Univates. Pela Univates. E aí, então, desde 2000 que eu estou presidente da Garibaldi até hoje, né? A Garibaldi era diferente também do que é hoje, né? Com certeza. A década de 90, para o setor vitivinícola, no modo geral, foi um período muito difícil. E para a Garibaldi não foi diferente, né? A década de 90 ela passou por muitas dificuldades. A base do negócio era, digamos assim, metade da produção era comercializada a granel, né? Vinho, que era comercializado em tanques, principalmente para o centro do país e nordeste, onde lá era envasado ou feito uma outra bebida com mistura de vinho. Né? E a outra parte, então, era comercializado como vinho de mesa mesmo, né? Mas produtos praticamente commodity, de pouca agregação de valor. E aí eu me lembro que um dos principais desafios foi de nós precisarmos rentabilizar o nosso negócio cooperativo, porque a cooperativa estava com endividamento, o seu negócio agregava pouco valor, né? E aí então se começou a trabalhar, se fez um planejamento para a cooperativa, para médio e longo prazo, e aí nós focamos 2 produtos principais na época, que eu me lembro, que era o suco de uva e os espumantes.
A partir de 2002, 2003, por aí, nós começamos a trabalhar um pouco mais a questão do suco. Eu me lembro que no primeiro ano nós comercializamos 180 mil litros. Né? Nós comemoramos por ser o volume. Né? Só para ter uma ideia, esse ano provavelmente nós vamos terminar o ano em torno de 10 milhões de litros de suco comercializados. Né? Então realmente foi um crescimento muito importante. Isso ajudou muito a cooperativa. E a partir de 2004, então, um outro projeto muito importante, que nós começamos a elaboração de espumantes. Então, hoje como a gente diz, é o nosso foco principal. Em 2004 nós começamos, de lá para cá esse mercado só cresceu, os volumes da Garibaldi também cresceram, e o nosso foco de investimento hoje, então, é totalmente voltado aos espumantes. Nós mantemos o suco de uva. Eu falei que em 2002 nós começamos, mas em 2009 e 2010 nós investimos numa nova planta de suco, porque o mercado estava crescendo, a gente fez um grande investimento nesse período para aumentar a produção. E agora a nossa intenção é mantermos, sim, o mercado do suco, mas provavelmente sem crescer muito neste mercado. E sim focarmos mais a elaboração de espumantes, que é o nosso foco principal. Isso exigiu uma, não sei como se diz tecnicamente, mas uma mudança também no plantio de uvas. Com certeza. Uma coisa é fazer vinho, que aliás a cooperativa tinha essa imagem externa de produtor de vinho, né? E agora tem essa imagem de espumante e, como tu falaste, quer dizer, realmente todo o empenho está sendo mais nessa direção, né? Foi um desafio muito grande, eu me lembro, porque nós comercializávamos com a marca Garibaldi vinho de garrafão. E dizer para o consumidor que agora é um espumante de alta qualidade levou um certo tempo. Então realmente foi um desafio, foi uma mudança de cultura tanto interna quanto para os associados da cooperativa, né? E quanto para o mercado também, para mudar aquela imagem de vinho comum, digamos assim, um vinho de mesa, para um produto de agregação de valor. Então o primeiro trabalho foi interno, com relação aos associados. Nós reunimos os associados, explicávamos o novo momento da cooperativa e a necessidade de reconversão de vinhedos. Sim, reconversão, é isso que você fala. Isso, né? Então nós reconvertemos várias áreas de tipos esse tipo de uva mais comum para uvas viníferas específicas para a elaboração de espumante. Chegaram a arrancar vinhedos, portanto? Vários vinhedos foram substituídos e né? Muitas áreas novas. Nós estamos agora com um processo agora também de reconversão e a gente percebe ainda, por mais que temos pouca mão de obra do interior, mas por conta da mecanização que está acontecendo, 2 pessoas, por exemplo, na propriedade, conseguem cuidar de uma área maior do que cuidavam há 10, 15 anos atrás, né? Então, nós estamos tendo hoje várias áreas novas também sendo ampliadas. Oscar, nós vamos fazer um pequeno intervalo e na volta nós vamos continuar falando exatamente sobre a cooperativa, por enquanto, e obviamente depois nós vamos falar do Instituto Brasileiro do Vinho, que mudou a face do vinho brasileiro, certamente e principalmente a partir até do exterior. Um intervalo e voltamos a seguir. Nós estamos conversando com Oscar Ló. Ele é o presidente da cooperativa Garibaldi, cooperativa vinícola Garibaldi, desde 2000. E a partir de janeiro deste ano, presidente do Instituto Brasileiro do Vinho. Ainda vamos falar um pouco sobre a cooperativa. Estávamos falando sobre a reconversão dos vinhedos, enfim, para dar ênfase agora mais no espumante. Sem, claro, perder, digamos assim, toda essa produção enorme que está se fazendo no suco de uva, que tem uma aceitação fantástica, né? Que, como nós somos os melhores em espumantes na América Latina, certamente, ou nas Américas, né? Provavelmente na América Latina somos os melhores em suco de uva, é verdade, né? Com certeza. Pelo tipo de uva do qual fazemos o suco, né? Isso, e o suco ele veio num momento muito importante porque era um momento que o mercado do vinho estava mudando. Nós temos um grande número de famílias que depende da produção de uva para a sua sobrevivência, né? E
o suco ele veio num momento importante para dar um destino dessa produção, porque antes era destinado totalmente para vinhos. Vinhos de mesa, né? Vinhos de mesa, principalmente. Garrafão, inclusive? De garrafão, vinhos mais simples, né? E aí esse mercado começou a mudar e o suco que veio, ele absorveu toda essa produção. E aí ele fez um trabalho muito importante de fixação desse agricultor no campo. Porque nós que estamos no setor, principalmente o setor das cooperativas, a nossa preocupação principal é com a manutenção dessas famílias na atividade, né? Que elas tenham uma remuneração justa e que tenham uma vida com dignidade na sua atividade. Inclusive os jovens. Com certeza, o que a gente percebe hoje, nós temos vários exemplos de jovens continuando na atividade, alguns até em alguns momentos saíram, foram para a cidade e estão retornando agora na propriedade, porque estão vendo no negócio da uva um bom negócio. O que precisa é que essa profissão, né, que essa produção, ela seja bem remunerada, né? Então, o suco de uva contribuiu muito para que houvesse como é que eu vou te dizer, voltar a ser interessante a produção de uva. Qual é o dos vinhos espumante e de suco, o que dá mais rentabilidade, hein, hoje? Claro que o vinho tem a concorrência externa ainda forte, né? Isso. Hoje as uvas brancas para espumante, elas têm uma remuneração melhor. As uvas para suco, a remuneração é menor. Só que o que acontece? As uvas destinadas para suco, geralmente, elas têm um custo de produção um pouco mais baixo. Sim. E uma produção maior, né? Então, o volume maior de produção acaba compensando o preço um pouco mais baixo. Como toda atividade econômica, a escala substitui a margem, né? Isso. Muitas vezes. E para produzir uvas brancas, principalmente para espumante, tem que ter todo um cuidado, um acompanhamento, uma produção por área, que com certeza isso acaba acarretando mais custos e merece uma remuneração maior por conta disso. Instituto Brasileiro do Vinho, a partir de janeiro deste ano, é um pouco, ocupasse uma posição das cooperativas, vocês fazem rodízio, né, no Instituto. O Instituto é uma instituição, por enquanto, gaúcha, né? Sim. Mas com abrangência operacional nacional e internacional, né? Isso. Na verdade, os recursos do Ibravin, Sim, eles são oriundos do ICMS em cima do setor. Mas a abrangência é nacional e nós estamos num trabalho muito forte agora de ter um alcance mais forte nacional. Nós temos o cadastro vitícola somente no Rio Grande do Sul e queremos que seja estendido para todo o país, porque hoje nós temos os números do setor, a produção, quantas famílias estão envolvidas no Rio Grande do Sul. Em outros estados a gente não tem. Nós estimamos que tenha uma produção X, mas a gente não tem certeza. Então o trabalho agora junto com o Ministério da Agricultura é que a gente consiga ter um cadastro nacional. E a minha ida no Ibravin, realmente o Ibravin é o guarda-chuva do setor, né? Lá nós temos presentes as cooperativas, os produtores e as indústrias, né? O trabalho do Ibravin ele é muito mais institucional, da cadeia, na organização, na fomentação do setor. E nós temos um acordo de que, como são 3 entidades básicas, né, os produtores, as cooperativas e as indústrias que compõem, nós temos um acordo de que cada mandato é exercido por um representante de cada categoria, né? Então o mandato do presidente é por 2 anos, e então 2 anos é das cooperativas, 2 anos é dos produtores e 2 anos é da indústria. Aliás, Oscar, pelo menos pela vivência que eu tenho, que já fazem 30 ou 40 anos também, né? O Ibravin conseguiu unir o setor. Eu me lembro da época em que as entidades se guerreavam um pouco, né? Isso acabou, quer dizer, hoje todos em torno do Ibravin, todos se uniram, não é? É verdade, porque como tinha várias entidades, não digo que tinha uma medição de forças, mas cada uma buscava mais os seus interesses, sim, né? Sim. Os produtores buscavam os interesses dos produtores e a indústria buscava os interesses das indústrias, né? Hoje, com a criação do Ibravin, todas essas entidades elas estão unidas junto à entidade maior, né?
vou dizer uma coisa, uma das grandes conquistas, eu acho, do Ibravin, que nos 3 últimos anos, o preço mínimo da uva, que a uva é um dos poucos produtos agrícolas que tem preço tabelado pelo governo federal. Né? Existe um preço mínimo que o setor tem que respeitar e cumprir. Esse preço nunca era acordado, porque para o produtor era sempre pouco, para a indústria era sempre muito. E aí já fazem 3 anos que nós estamos conseguindo, dentro do Ibravin, chegar num termo comum e definirmos o preço de forma conjunta. Então eu acho que isso que é uma das principais virtudes. Né? Oscar, dá um panorama assim, do vinho nacional, do consumo, do que nós consumimos, quanto disso é estrangeiro, quanto disso é nacional, o que mudou, enfim, um pouco essa evolução que tu participaste muito intensamente. Né? Isso, assim, o setor hoje, do total da produção de uvas, metade, 50% destinada para suco. E os outros 50% são destinados para vinhos de mesa, vinhos finos e espumantes. Tá? A gente fala muito que 90% do mercado do vinho é importado. Na verdade, 90% do mercado de vinhos finos, né, realmente é importado. Mas se nós somarmos nesse mercado todos os vinhos finos e de mesa e espumantes, em torno de 65% de tudo que é consumido no Brasil é produção nacional. Então nós ainda temos o grande volume. Realmente a nossa dificuldade maior foi nos anos passados, principalmente com as variedades tintas, né, que o setor teve um pouco de dificuldade na produção, houve falta e aí houve uma invasão muito grande de vinho importado. Mas hoje o setor consegue ser extremamente competitivo, com vinhos tintos também e de qualidade. Né? Mas o mercado que mais está crescendo e que o setor está apostando muito, realmente são os espumantes. Que são os melhores, né? A gente tem que dizer isso, né? Só não ganhamos do champanhe francês, quem sabe da cava ainda, né? Não sei se nosso espumante não é melhor do que a cava espanhola, né? Na verdade, os espumantes, claro que eles são produzidos em várias regiões do mundo. Nós temos o champanhe, nós temos o cava, nós temos o prosecco, o asti. Cada região tem suas características, né? E realmente o terroir da nossa região, ele é muito propício para uvas brancas. Então, hoje nós temos condições de elaborarmos excelentes espumantes com características específicas. Nós não queremos nos comparar com espumantes ou com o champanhe, com o cava, porque nós temos características próprias. Né? O espumante brasileiro e o consumidor brasileiro gosta muito de um espumante mais frutado, mais leve, mais fácil de beber. Então, o espumante brasileiro ele acabou sendo bem aceito pelo consumidor. Né? E nós temos uma vocação muito grande e temos uma facilidade de produzirmos esse tipo de uva. Então eu acredito que o volume ainda é muito pequeno. Hoje no Brasil se consome em torno de 20 milhões de litros de espumante. Né? Se dividirmos com 200 milhões de habitantes, claro que tira fora as crianças e alguns outros. Que até alguns anos atrás era tomado só na virada do ano. Felizmente hoje também se toma quando faz aniversário, por exemplo, pelo menos. Né? Isso, o volume ele ainda é pequeno, mas ele já está criando hábito. O consumidor bebe espumante em todo momento, não tem mais aquele momento específico. Né? Então nós acreditamos muito que tem um potencial ainda muito grande para crescer nesse tipo de produto. Oscar, nosso tempo é muito curto para falar sobre vinhos principalmente. Né? Mas a verdade é a seguinte, como o vinho e o espumante brasileiro participam de concursos internacionais, e é bom lembrar que os concursos não têm rótulo, né? As pessoas não sabem que vinho estão tomando, de todas as regiões. E aí nós temos tido premiações muito grandes, significando que quando não existe essa coisa psicológica da marca e do país, nós competimos muito bem no mundo. É verdade, o setor ele participa em praticamente todos os concursos que existem no mundo com relação a vinhos e espumantes, né? E o Brasil realmente sempre representa muito bem, o país sempre recebe, ele é muito premiado, recebe muitos prêmios, muitas medalhas e geralmente com os espumantes.
Então, em qualquer concurso do mundo que o Brasil participa, com os espumantes principalmente, ele é sempre muito bem representado. Nós, inclusive, incomodamos o champanhe na França mesmo, né? Em concursos também, não é? Com certeza. Nós tivemos, há poucos anos atrás, num concurso da Europa, sendo eleito o melhor Prosecco do evento, um Prosecco brasileiro, que causou ciúmes à produção de Prosecco da Itália. A Cooperativa Garibaldi também tem um espumante que é premiado sempre. Qual é o espumante? O Moscatel? Exatamente isso. O Moscatel foi eleito agora, um mês atrás, num concurso do Chile, como o melhor espumante do Cone Sul. Né? Então, realmente, os espumantes da Garibaldi do próprio setor do Brasil, hoje nós temos excelentes produtos. Uhum. E o futuro, hein? Como é que é? Vocês agora recentemente estiveram em Brasília, né? Tentando conseguir um pouco mais de competitividade, ou seja, o imposto é muito alto ainda. Obviamente que os vinhos que vêm de fora não pagam imposto. Como nossos vinhos também saem sem imposto, porque não se exporta imposto, teoricamente, né? Então, às vezes as pessoas perguntam, como é que eu estou tomando um vinho chileno, por exemplo, mais barato do que o nosso? A questão da tributação sempre foi um problema muito grande para o setor, uma briga. O que acontece, principalmente com a Argentina e com o Chile, a base de custo é menor do que a brasileira, e aí eles conseguem entrar aqui com uma competitividade muito maior. Quando nós exportamos, se for para o Mercosul, realmente não tem imposto. Mas tanto a Argentina quanto o Chile, eles são muito bairistas, eles consomem o vinho deles, né? Então, diferente do brasileiro que acha que o que vem de fora geralmente é melhor. Agora, quando a gente vende para outras partes do mundo, não existe imposto de exportação, mas existe o imposto interno do país que importa, local. Então, na Europa, por exemplo, se você quiser vender para a Europa, tem que pagar o imposto local, geralmente em torno de 18%, 20%. E agora está acontecendo, o Mercosul está numa negociação com a comunidade europeia, onde está querendo fazer um acordo comercial entre Mercosul e Europa, onde o Brasil tem muito interesse em exportar para a Europa produtos do agronegócio, carne, soja, açúcar, em contrapartida os europeus querem mandar vinho para cá. Sim. Então, hoje o segundo país que mais exporta vinho para o Brasil hoje é Portugal. Né, com imposto de importação. Imagina se nós tirássemos o imposto, né? Mas nessa negociação os europeus querem que o Brasil elimine o imposto de importação, que para nós, para o setor, vai ser um problema muito grande. Então a nossa briga com o governo está de que, se quiser fazer o acordo, pelo menos compense o setor com medidas compensatórias para que reduza um pouco esse custo de produção. Infelizmente, nosso tempo esgotou. Eu quero agradecer a tua presença aqui. Eu sei que, a partir especialmente de presidente do Ibravin, não sobra muito tempo até para se deslocar até aqui a televisão. De qualquer maneira, nós agradecemos muito a sua experiência que procurou relatar para os telespectadores. E de modo especial, nós queremos agradecer a audiência deste telespectador, prometendo uma nova história. E nossas histórias, sempre às 18 horas dos domingos. Muito obrigado e até lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.